A crucificação de Jesus Cristo não foi apenas um momento de dor, mas o ponto de virada mais profundo e definitivo da história da fé cristã. Ali, no alto do Calvário, algo muito maior do que olhos humanos podiam ver estava acontecendo. Enquanto soldados cumpriam ordens e multidões observavam, o céu e a terra reagiam. Um véu se rasgava, o sol se escondia, a terra tremia. Tudo isso em resposta ao que acontecia naquela cruz. Jesus, o Filho de Deus, entregava sua vida por amor. E ao fazer isso, ele não apenas encerrou uma etapa. Ele abriu um novo caminho. Através da sua morte, o que estava separado foi religado. O que era impossível, se tornou acessível. E o que parecia perdido, foi resgatado. O que se seguiu à sua morte revelou ainda mais a grandeza desse sacrifício. Uma declaração inesperada feita por um centurião romano, uma escuridão que cobriu a terra em pleno dia, o véu do templo rasgado de alto a baixo, sepulturas que se abriram, mortos que voltaram à vida, e, no terceiro dia, o túmulo vazio. Nesta narrativa, vamos revisitar esses acontecimentos não apenas como marcos históricos, mas como sinais poderosos de um plano eterno. Cada detalhe carrega propósito. Cada momento aponta para a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E entre a cruz e a ressurreição, houve ainda um intervalo de 3 dias. Dias de silêncio, mistério e revelação. Dias que a tradição cristã contempla com reverência, pois mesmo no invisível, Jesus continuava cumprindo a missão. Esta é uma história que transforma quem a escuta com o coração aberto. Porque a cruz não é o fim, é o começo. E quem a compreende, jamais permanece o mesmo. O som metálico dos pregos atravessando a madeira ainda ecoava pelo monte chamado Calvário. Era mais um dia de crucificação sob o domínio romano. Para os soldados encarregados da execução, aquilo era rotina. 3 homens pendiam entre a vida e a morte, 2 ladrões e, ao centro, aquele que muitos chamavam de o rei dos judeus. Mas para um oficial romano experiente, este dia seria diferente. Suas crenças, sua autoridade e até sua compreensão do mundo seriam desafiadas por algo que ele jamais imaginara presenciar, a morte do Filho de Deus. O centurião era um homem acostumado à dureza. Comandava cerca de 100 soldados, sendo o braço executor da justiça romana. Estava ali não apenas como espectador, mas como responsável por garantir que a sentença fosse cumprida até o fim. Seu olhar era frio, treinado para não se abalar diante da morte. Mas naquele dia, ele não testemunharia apenas uma morte. Ele veria algo que mudaria sua percepção para sempre. À medida que as horas se arrastavam, o céu começou a mudar. Ao meio-dia, inexplicavelmente, uma escuridão profunda cobriu toda a terra. Não era uma nuvem passageira, nem um fenômeno astronômico comum. Era como se o próprio universo estivesse em luto. Aquela sombra causou inquietação. Mesmo os soldados endurecidos se entreolhavam, incertos. O centurião, acostumado com sangue e dor, sentiu um desconforto que não podia explicar. Jesus, pendurado na cruz, não amaldiçoava. Não gritava por vingança. Pelo contrário, orava pelos que o matavam: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Isso era novo. Isso era incomum. O centurião nunca havia visto alguém morrer assim. Havia dignidade na dor, poder no silêncio, misericórdia na agonia. Então, veio o momento final. A voz de Jesus se ergueu em um último clamor: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. E então, ele expirou. Foi nesse instante que o centurião falou. Ele não gritou. Não blasfemou. Ele confessou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 54. Essa confissão não foi um comentário casual. Era um testemunho. E mais, era uma revelação. Dita por um homem gentil, romano, alheio às Escrituras, fora da linhagem de Israel. Era a prova viva de que a cruz não fazia distinções. Que o Evangelho não estava limitado a um povo, mas se estendia a todas as nações. Na teologia cristã, esse momento carrega um simbolismo profundo. O império que oprimia agora testemunhava. A espada que matava agora reconhecia. Era o prenúncio do que viria com o Evangelho, a entrada dos gentios na promessa. O centurião não era apenas um oficial. Ele representava Roma.
Representava um mundo que não conhecia o Deus de Israel. E naquele instante, ele viu. Não foi um milagre, uma cura ou uma multiplicação de pães que convenceu o centurião. Foi a forma como Jesus morreu. Isso nos leva a uma pergunta profunda. O que nossas reações diante da dor revelam sobre quem somos? A cruz nos ensina que a fé não nasce apenas de palavras ou doutrinas, mas de testemunhos vivos. De posturas. De atitudes. O centurião viu em Jesus algo que ultrapassava a lógica militar, a disciplina romana, a brutalidade da cruz. Ele viu verdade, poder, amor e entrega. O testemunho do centurião ecoa até hoje. É um lembrete de que ninguém está longe demais para reconhecer a verdade. Que mesmo em ambientes hostis, mesmo em corações endurecidos, a luz pode penetrar. Deus escolheu aquele momento para iniciar um novo capítulo na história da salvação, não apenas para judeus, mas para todos os povos. Historicamente, a confissão de fé do centurião abre caminho para o que seria, anos depois, a conversão de muitos soldados romanos, incluindo o centurião Cornélio, descrito em Atos, capítulo 10. Ele foi o primeiro gentio a receber o Espírito Santo. O símbolo se torna realidade. A cruz que dividia, agora une. O império que matou, agora se rende. Na cultura romana, os deuses eram muitos. O imperador era reverenciado como divino. O conceito de um Deus único, justo e santo era estranho para o pensamento pagão. Por isso, a frase do centurião é tão impactante. Ele não disse, este homem era bom. Nem, este homem foi justo. Ele disse, este era o Filho de Deus. Reconhecer isso, em voz alta, era mais do que ousado. Era uma confissão de fé que contrariava toda a sua formação. Essa declaração, feita ali, diante de todos, ainda carrega um convite silencioso a cada espectador que ouve essa história. E você? O que diz sobre esse homem na cruz? Talvez, como o centurião, você tenha vivido cercado por certezas, sistemas, estruturas. Mas há momentos em que a alma encontra algo que os olhos jamais viram. Você já teve um momento de revelação diante de Jesus? Já se pegou dizendo, agora eu vejo. Ele é o Filho de Deus? Essa pergunta não é teórica. É pessoal. Porque o Evangelho não é apenas uma doutrina a ser estudada, é uma realidade a ser vivida. E a cruz é o ponto de encontro entre nossa humanidade falha e a graça divina. Ao meio-dia, quando o sol deveria estar no ponto mais alto, algo extraordinário aconteceu. A luz começou a desaparecer. Uma sombra densa e silenciosa se espalhou sobre toda a região, mergulhando tudo em uma escuridão incomum. Não era apenas uma mudança no clima, nem um eclipse comum, era uma escuridão que parecia carregar um peso invisível. Um silêncio desconfortável se instalou. Até os soldados acostumados com sangue e violência pararam, inquietos. O próprio centurião, que momentos antes observava Jesus com olhos duros, agora franzia a testa diante de algo inexplicável. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, sem saber o que dizer. O que era aquilo? O sol desaparecendo em pleno dia? Uma sensação de temor tomou conta da multidão. Era como se a natureza estivesse reagindo a algo invisível, mas absolutamente real. A cena da crucificação já era brutal por si só, mas agora havia algo espiritual acontecendo, algo que ninguém podia ignorar. A escuridão se estendeu por 3 horas. 3 longas horas em que a criação parecia chorar com o Criador. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 44 e 45, registra, era já quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Esse fenômeno não pode ser explicado por nenhuma causa natural conhecida. Era, segundo os evangelistas, um sinal. Um sinal de que o momento que estava ocorrendo na cruz ia muito além do sofrimento de um homem. Era o juízo do céu caindo sobre a terra. O pecado de toda a humanidade sendo colocado sobre os ombros do Filho de Deus. Era como se a própria luz tivesse sido retirada porque aquele que é a luz do mundo estava sendo envolvido pelas trevas do pecado. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, usa a imagem da escuridão como símbolo do julgamento divino. Em Êxodo, capítulo 10, uma das pragas enviadas por Deus ao Egito foi uma escuridão espessa, um aviso ao coração endurecido de Faraó. Em Amós, capítulo 8, versículo 9, o profeta diz, e acontecerá, naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei a terra de trevas em pleno dia.
Essas passagens ecoam com força no momento da crucificação. O que fora profetizado por séculos agora se cumpria diante dos olhos de todos. Mas essa escuridão era também um espelho da alma. Era como se o que acontecia por fora refletisse o que estava se passando dentro do coração de Jesus. Ele, que sempre estivera em perfeita comunhão com o Pai, agora experimentava a separação. O Filho eterno, aquele que nunca conhecera o afastamento, agora carregava sobre si o peso de todos os pecados, passados, presentes e futuros. A dor não era apenas física. Era espiritual. E foi então que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Essa frase ecoa através dos séculos como um grito de agonia, mas também como o cumprimento exato do Salmo 22, onde o sofrimento do Messias é profetizado em detalhes. Era o momento de maior solidão da cruz. Não pela ausência de pessoas, pois a multidão ainda estava ali, mas pela ausência da presença do Pai. Naquele instante, Jesus estava sozinho, verdadeiramente sozinho, para que nós jamais estivéssemos. Esse é um ponto que muitos tentam entender, mas que talvez jamais compreenderemos totalmente. Como pode o Filho de Deus ser desamparado? Como pode o Deus que é amor abandonar seu próprio Filho? E, ainda assim, foi isso que aconteceu. Por amor a nós, Jesus tomou o nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Ele suportou o abandono, a dor, a escuridão. Para que nós fossemos recebidos, curados, reconciliados. E aqui surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Você já se sentiu em completa escuridão? Já experimentou momentos em que parecia que Deus estava distante, silencioso, ausente? É nesses momentos que a cruz se torna mais próxima. Porque Jesus sabe o que é isso. Ele viveu essa experiência. Ele passou pelo que ninguém jamais passou, para alcançar aqueles que se sentem sozinhos, esquecidos, perdidos. Na cruz, ele não apenas morreu por nós. Ele entrou na escuridão por nós. A escuridão daquele dia não foi o fim da história. Foi o prelúdio da luz. Foi o silêncio antes do cântico da ressurreição. Mas, naquele momento, era real. Profunda. Intensa. Ela nos lembra que o pecado não é leve, que a separação de Deus tem um peso, que a cruz não foi um ato simbólico, mas um sacrifício completo. E ao mesmo tempo, ela nos aponta para a grandeza do amor divino, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Enquanto as trevas cobriam a terra, algo maior acontecia nos céus. O véu estava prestes a se rasgar. A morte prestes a ser vencida. A esperança prestes a ressurgir. Mas para que a luz brilhasse, foi necessário que, por um momento, o mundo fosse envolvido em trevas. E isso nos ensina que muitas vezes, antes de vermos a glória de Deus, também atravessamos nossos próprios vales de sombra. Também enfrentamos noites escuras. Mas a cruz nos assegura que essas noites têm fim. A escuridão que envolveu a crucificação é uma das maiores declarações silenciosas da Bíblia. Sem uma única palavra, ela anunciou ao mundo que algo grandioso estava acontecendo. Que a redenção estava em curso. Que o Cordeiro estava sendo imolado. Que o preço do pecado estava sendo pago. E você? O que faz nos seus momentos de escuridão? Em quem confia quando tudo parece perdido? A cruz nos convida a olhar para Jesus, mesmo quando o céu parece fechado. Porque foi ali, na hora mais escura, que a luz da salvação começou a brilhar. E essa luz jamais será apagada. No exato instante em que Jesus entregou seu espírito e expirou, algo extraordinário aconteceu dentro do templo de Jerusalém. Um som rasgante cortou o silêncio da morte. Não foi grito de lamento, nem som de espadas. Foi o rasgar de um tecido, não qualquer tecido, mas o véu espesso que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Um espaço reservado ao sumo sacerdote, onde ninguém mais podia entrar, e mesmo ele, apenas uma vez por ano. Era a barreira simbólica entre Deus e a humanidade. E agora, ela estava destruída. Mateus, capítulo 27, versículo 51, registra: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. De alto a baixo. Essa expressão não é um detalhe técnico. É uma assinatura divina. Porque se o véu tivesse sido rasgado de baixo para cima, talvez alguém pensasse que mãos humanas o fizeram. Mas foi de cima para baixo. Foi Deus quem rasgou. Foi Ele quem removeu a barreira. Foi o céu que tomou a iniciativa.
O véu era espesso, feito de linho, púrpura, azul e carmesim. Segundo relatos históricos do Talmude, sua espessura era equivalente à largura de uma mão, e sua altura era de cerca de 18 metros. Um símbolo imponente. Um lembrete constante da separação entre o santo e o profano, entre Deus e o homem. Era como uma parede espiritual que dizia: você não pode se aproximar. Mas naquele momento, quando o Filho de Deus morreu, essa parede caiu. E não caiu com violência. Ela se abriu com redenção. O véu se rasgando não foi apenas um fenômeno físico. Foi um sinal. Um sinal de que algo havia mudado para sempre. O sistema antigo, baseado em sacrifícios contínuos de animais, mediado por sacerdotes falíveis, havia sido cumprido em sua totalidade. O sacrifício perfeito havia sido oferecido. Não no altar do templo, mas no altar da cruz. O sangue que fora derramado não era de cordeiros, mas do Cordeiro de Deus. A nova aliança estava estabelecida. Não mais mediada por sacerdotes terrenos, mas por Jesus, o sumo sacerdote eterno, que abriu o caminho direto até o Pai. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, declara: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que antes era restrito a um só homem, uma vez por ano, agora estava disponível a todos, todos os dias. Imagine o impacto disso para os sacerdotes que estavam no templo naquele momento. O som do véu rasgando teria feito os olhos se arregalarem, os corações acelerarem. Como explicar aquilo? O que significava? Talvez alguns tenham caído de joelhos. Talvez outros tenham fugido, com medo. Mas nenhum deles poderia negar: Deus havia feito algo impossível. E isso nos leva a uma verdade profunda: o que separava você de Deus já foi removido. A distância foi anulada. A condenação foi vencida. Não é mais preciso merecer. Não é mais preciso subir degraus, nem cumprir rituais. O caminho está aberto. O acesso está liberado. Você pode entrar. Você pode falar com Deus. Pode ser ouvido, perdoado, acolhido. Esse rasgar é também um convite. Um convite à comunhão. Um chamado à intimidade. Deus não quer mais ser acessado por meio de cerimônias frias, mas por corações sinceros. Ele quer proximidade. Quer filhos, não apenas servos. E tudo isso só foi possível por causa da cruz. A antiga aliança, com todo o seu rigor, com suas limitações e intermediações, agora dá lugar a uma nova realidade. Jesus entrou, não em um templo feito por mãos humanas, mas no próprio céu, como diz Hebreus, capítulo 9, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante de Deus. A cruz não apenas perdoou pecados. Ela reconectou o céu à terra. E o véu, ao se rasgar, não apenas caiu, ele se abriu. Para você. Para mim. Para todos os que creem. Não há mais portas fechadas. Não há mais área restrita. O lugar mais santo agora se tornou o lugar mais acessível. E isso muda tudo. Mas essa verdade não deve ser recebida com indiferença. Ela exige resposta. Porque se o caminho está aberto, o que estamos esperando para entrar? O que nos impede de viver uma vida íntima com Deus? O que ainda nos prende à religiosidade fria, quando temos diante de nós a possibilidade de uma comunhão viva, real, transformadora? Esse é um momento para reflexão. Você tem vivido como alguém que tem acesso ao Santo dos Santos? Ou ainda vive como se o véu estivesse intacto? Você ora como quem sabe que é ouvido? Você caminha como quem sabe que é perdoado? Você vive como quem sabe que é filho? O véu se rasgou. E com ele, se rasgaram as amarras da culpa, do medo, da condenação. Agora, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, podemos entrar com confiança na presença de Deus, não porque somos dignos, mas porque fomos feitos dignos por aquele que morreu por nós. Na cruz, Jesus não apenas morreu. Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Um caminho que atravessa o lugar antes proibido. Um caminho que passa pelo véu, agora aberto. Um caminho que leva diretamente ao coração de Deus. E esse caminho tem um nome. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Portanto, não há mais barreiras. Não há mais véus.
Não há mais separação. Há apenas um convite, ainda ecoando do Calvário até hoje: venha. Entre. A porta está aberta. O véu já não existe. Eu estou aqui. Logo após o último suspiro de Jesus, a terra tremeu. Um abalo sísmico sacudiu Jerusalém com uma força que não podia ser ignorada. As pedras se fenderam, os túmulos se abriram, em meio ao caos silencioso da morte, a vida começou a se mover. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, relata algo que poucos comentam, mas que carrega uma das mais poderosas declarações da cruz: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Imagine a cena. Túmulos antes selados agora estavam abertos. Homens e mulheres que haviam vivido vidas piedosas, fiéis a Deus, mortos havia anos, talvez décadas, agora de pé, caminhando pelas ruas de Jerusalém. Não era uma visão espiritual. Eram corpos reais, ressuscitados. A morte, por um instante, foi vencida em múltiplos lares. Famílias viram rostos que julgavam perdidos. O luto foi interrompido. O silêncio da sepultura foi quebrado pela voz do próprio Deus, dizendo: levantem-se. A redenção chegou. Esses santos ressuscitados não são identificados por nome. A Bíblia não nos dá detalhes sobre quem eram. Mas podemos imaginar: profetas esquecidos? Sacerdotes fiéis? Mulheres que confiaram em Deus até o fim? Não importa. O que importa é que eles são símbolo. Símbolo da promessa. Símbolo do poder da cruz. Eles são o prenúncio de algo ainda maior. Porque a ressurreição deles é apenas uma sombra da grande ressurreição que virá no fim dos tempos. Esse evento misterioso nos ensina que a vitória de Jesus sobre a morte não foi apenas pessoal. Não foi apenas a ressurreição de um homem. Foi o início de uma nova realidade espiritual. A cruz não apenas nos redimiu do pecado, ela também conquistou a morte. A sepultura perdeu seu domínio. O inferno foi derrotado. O reino de Deus rompeu com as estruturas da criação caída. E como um sinal dessa vitória, os mortos se levantaram. A profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 2, se cumpre diante dos nossos olhos: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aquilo que era esperado, anunciado, aguardado, começou a acontecer. A cruz abriu a porta não apenas para o perdão, mas para a eternidade. Aqueles que estavam dormindo no pó não estavam esquecidos. O tempo de sua promessa havia chegado. Essa ressurreição múltipla, ainda que pontual e localizada, aponta para algo muito maior: o destino final de todo aquele que crê. Jesus não veio apenas para nos consolar em vida. Ele veio para nos garantir uma vida que vai além da morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. E esse momento em Jerusalém foi a comprovação literal de suas palavras. Muitas vezes falamos da cruz apenas como lugar de sofrimento. E de fato foi. Mas também foi o local onde a eternidade tocou a terra. Onde o poder criador de Deus foi liberado mais uma vez. O mesmo Deus que no princípio disse: haja luz, agora dizia aos mortos: levantem-se. E eles se levantaram. A criação, que antes gemia debaixo da maldição do pecado, agora respondia ao toque do Redentor. Há, nesse acontecimento, uma mensagem de esperança para cada coração cansado. Talvez você tenha perdido alguém querido. Talvez carregue o peso da dor e da ausência. Talvez o silêncio do luto ainda ecoe forte em sua alma. Mas escute isso: a morte não é o fim. Ela foi derrotada. A cruz não é apenas uma resposta ao pecado, ela é uma resposta ao túmulo. E a ressurreição de Jesus é a prova de que aqueles que estão nele também viverão. Pense no impacto que essa visão teve sobre os habitantes de Jerusalém. Pessoas simples, religiosas, apáticas, céticas. De repente, confrontadas com mortos que andavam, falavam, respiravam. A cidade santa, que havia crucificado o Messias, agora recebia os que voltavam à vida por causa dele. A redenção não era mais apenas uma promessa. Era uma realidade visível, inegável. O texto de Mateus diz que esses santos apareceram a muitos. Isso significa que não era uma alucinação.
Não era uma visão espiritual privada. Era público. Era coletivo. E era poderoso demais para ser ignorado. O que se ouviu naquele dia foi mais do que prantos e lamentos. Foi celebração. Foi espanto. Foi milagre. A cruz havia feito o impossível, rompido a linha que separa os vivos dos mortos. E agora, mais do que nunca, precisamos fazer uma pausa e refletir. Se a cruz tem poder para tirar mortos da sepultura, o que ela ainda pode fazer em minha vida? Quais áreas mortas do meu coração precisam ressuscitar? Que esperanças adormecidas aguardam a voz do Salvador? Que sonhos você já enterrou que Deus quer levantar novamente? Essa ressurreição parcial em Jerusalém é uma janela para a glória futura. Ela nos mostra que o reino já começou, ainda que não em sua plenitude. O já e ainda não do Evangelho. Já fomos salvos, mas ainda guardamos a redenção total. Já temos a promessa, mas ainda esperamos a consumação. E enquanto isso, vivemos pela fé. Mas uma fé que já viu o impossível acontecer. Você consegue imaginar o dia em que todos os túmulos serão abertos? O dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4? Essa não é uma utopia religiosa. É uma certeza escatológica. É a esperança viva que move milhões de cristãos. Porque Jesus não ficou na cruz. E muito menos permaneceu no túmulo. Ele vive. E porque ele vive, viveremos também. Portanto, se hoje você caminha por um vale de morte, morte espiritual, emocional, relacional ou literal, saiba que a cruz é mais forte que o vale. Que a voz que chamou mortos à vida ainda ecoa sobre você. Que o mesmo poder que abriu os sepulcros naquele dia ainda está ativo, pronto para agir. E que um dia, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A noite passou em silêncio. O sábado, dia de descanso, foi também dia de luto. Os discípulos estavam escondidos. As mulheres, em lágrimas. O corpo de Jesus havia sido colocado em um túmulo escavado na rocha, cedido por José de Arimateia, um homem de coragem, que em meio ao medo dos líderes religiosos, ousou pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Ele o envolveu em linho limpo e o colocou ali, onde jamais ninguém havia sido sepultado. Era um gesto de honra silenciosa. De reverência. De amor. A pedra foi rolada. O túmulo foi selado. Guardas foram postos à porta. Os líderes religiosos queriam garantir que nada fugisse ao controle. Mas o que eles não sabiam, e os discípulos também não, era que a morte não tinha poder para manter preso o autor da vida. Ao raiar do terceiro dia, algo mudou. O céu ainda estava escuro quando Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo. Levavam perfumes para ungir o corpo, cumprir o rito, chorar mais um pouco. Mas ao chegarem, algo estava fora do esperado. A pedra estava removida. O sepulcro, aberto. E dentro, o corpo não estava. Um anjo, com rosto como relâmpago e vestes brancas como neve, apareceu. As mulheres se prostraram, tomadas de medo. Mas ele disse, não temais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Essas palavras foram como luz no meio da escuridão. Como vida no meio do luto. Jesus não estava mais preso à morte. Ele havia vencido. Ele havia ressuscitado. Aquilo que parecia o fim era apenas o começo. A cruz, que parecia derrota, era vitória. O túmulo, que parecia o fim do caminho, agora era sinal de nova vida. O túmulo vazio é o maior testemunho silencioso da história. Ele não fala, mas grita. Grita que a morte foi vencida. Que o plano de Deus se cumpriu. Que as promessas foram reais. Que o sacrifício foi aceito. O túmulo vazio não é um detalhe. É o ponto central da fé cristã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo seria vão. Mas ele ressuscitou. E o túmulo vazio permanece até hoje como evidência disso. As mulheres correram para contar aos discípulos. No caminho, encontraram o próprio Jesus. Ele se revelou primeiro a elas. Não aos grandes, não aos líderes. Mas àquelas que choraram, que esperaram, que permaneceram. Isso nos ensina algo profundo. Quem permanece perto, mesmo na dor, é quem vê primeiro a glória. Pedro e João correram até o túmulo. João chegou primeiro.
Olhou. Viu. E creu. Pedro entrou. Viu os lençóis dobrados. Nada ali indicava roubo ou confusão. Estava tudo em ordem. Mas o corpo não estava. Porque Jesus não estava mais entre os mortos. Ele estava vivo. E isso mudaria tudo. A ressurreição não é apenas uma doutrina. É uma pessoa. É uma realidade. É a chave que transforma todo o sofrimento da cruz em esperança para o futuro. Porque se Jesus venceu a morte, não há nada que ele não possa vencer. Se ele saiu do túmulo, então não há prisão que possa conter aquele que crê nele. O túmulo vazio também é um convite. Ele nos diz: venha e veja. Veja com seus próprios olhos. Examine com seu próprio coração. Veja que ele não está lá. Veja que o silêncio da morte foi quebrado pela voz da ressurreição. Veja que a pedra foi removida não para Jesus sair, mas para que você pudesse entrar e ver com seus próprios olhos que ele venceu. E essa é a pergunta que fica no ar. Você já foi até o túmulo vazio? Já teve seu próprio encontro com essa realidade? Já olhou para o vazio da sepultura e entendeu que é ali que começa a verdadeira vida? O túmulo vazio nos convida a viver diferente. Não mais com medo da morte, mas com esperança na eternidade. Não mais aprisionados pelo passado, mas libertos pela ressurreição. Não mais carregando culpa, mas caminhando em graça. Porque o túmulo está vazio. E isso muda tudo. Na história do povo de Deus, houve muitos momentos marcantes. A saída do Egito. A travessia do mar. A queda de Jericó. O retorno do exílio. Mas nenhum deles se compara a este. Este é o novo êxodo. Aqui, não se sai da escravidão física, mas da morte eterna. Aqui, não se atravessa o mar, mas se atravessa o abismo entre o homem e Deus. Aqui, não se conquista uma terra, mas a vida eterna. Tudo muda quando o túmulo está vazio. Porque agora, a nossa fé não está em um líder que morreu, mas em um Salvador que vive. Não seguimos um profeta enterrado, mas o Filho de Deus ressuscitado. Não adoramos em memória de um mártir, mas em comunhão com um Rei vivo. E isso nos leva a um ponto decisivo. O que o túmulo vazio significa para você? Porque não basta saber que ele está vazio. É preciso responder a isso com fé, com entrega, com decisão. A pedra foi removida, mas quem entra é você. O acesso foi dado, mas quem crê é você. A vida está disponível, mas quem a recebe é você. Jesus está vivo. Ele venceu. Ele reina. E o túmulo, aquele que deveria ser o símbolo do fim, se tornou o portal de um novo começo. A vida eterna começou ali, no escuro daquela caverna, iluminada por uma presença gloriosa que nenhuma pedra pôde conter. Jesus morreu na cruz. Seu corpo foi colocado no túmulo. A pedra foi selada. O sábado chegou, trazendo silêncio e desolação. Era o dia entre a dor e a esperança. Entre o choro e a glória. Entre a morte e a vida. Mas o que realmente aconteceu durante esses 3 dias? Onde estava Jesus enquanto o mundo chorava? O que se passava no invisível enquanto tudo parecia parado? A Bíblia não detalha com precisão os eventos espirituais desses 3 dias, mas há pistas, versos e tradições que nos ajudam a refletir sobre o que pode ter acontecido. E cada uma dessas possibilidades carrega profundidade, revelação e esperança. A primeira delas vem da carta de Pedro. Em sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 18 a 20, ele escreve que, após sua morte, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa passagem tem sido interpretada por muitos como uma referência ao momento em que Cristo, entre a cruz e a ressurreição, desceu ao lugar dos mortos, não para sofrer, mas para proclamar vitória. Uma proclamação que atravessou séculos, ecoando até aqueles que haviam morrido antes da cruz. Esse lugar, muitas vezes identificado como Sheol no hebraico ou Hades no grego, era visto na tradição judaica como o destino geral dos mortos, justos e ímpios, separados por regiões distintas. A ideia de que Jesus desceu até lá não carrega o peso de punição, mas de libertação. Ele não foi vencido pela morte. Ele a venceu desde dentro. Como um rei que invade a fortaleza do inimigo para libertar os cativos. Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 10, parece reforçar essa visão. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. É como se Jesus tivesse atravessado os portões da morte para retirar de lá todos os que esperavam, pela fé, a promessa da redenção. Aqueles que creram na antiga aliança,
Agora finalmente vem o Cordeiro prometido. A missão estava completa. Essa ideia encontra eco no Salmo 16, versículo 10, onde Davi profetiza: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa profecia é interpretada no Novo Testamento como referência direta a Cristo, que não permaneceu no estado da morte nem teve seu corpo corrompido, porque a ressurreição foi certa e rápida. Outra corrente de interpretação defende que, durante esses dias, Jesus ascendeu ao Pai para preparar o lugar prometido. João, capítulo 14, versículos 2 e 3, traz as palavras do próprio Cristo: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Segundo essa visão, os 3 dias não foram de espera passiva, mas de cumprimento de propósito. Enquanto o corpo descansava no túmulo, o Espírito de Jesus seguia ativo, dando sequência à obra redentora nos céus e nos reinos espirituais. Ainda há quem enfatize que, nesses 3 dias, Jesus experimentou a separação total do Pai, não no corpo, mas na alma. Uma dor tão profunda, tão incompreensível, que apenas a cruz poderia suportar. Uma solidão espiritual que carregava o peso do pecado de toda a humanidade. Ele não apenas morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar, vivendo a consequência mais extrema do pecado, o abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46, um clamor que ecoa até hoje como prova da profundidade de sua entrega. A verdade é que esses 3 dias estão envoltos em mistério. Um mistério que não nos foi revelado em todos os detalhes, talvez porque não seja algo para se entender, mas para se crer. Para se contemplar com reverência. Porque o que importa não é exatamente onde Jesus esteve, mas o que ele conquistou nesse tempo. E a resposta é clara: ele venceu. Ele venceu o pecado. Venceu a morte. Venceu o inferno. Venceu a culpa. Venceu a condenação. E agora, com as chaves em suas mãos, ele se levanta no 3º dia como Senhor de tudo. Nada mais pode separá-lo dos que creem nele. Nada mais pode aprisionar aqueles que foram libertos por sua cruz. Esse mistério, então, se torna um convite. Um chamado à confiança. Porque se Jesus venceu naquilo que é invisível, quanto mais não fará por nós no que é visível. Se ele atravessou a morte para nos alcançar, por que duvidar de que ele caminha conosco agora? Se ele venceu nos 3 dias mais escuros da história, será que não é capaz de trazer luz aos nossos dias mais sombrios? E aqui surge uma pergunta que não podemos ignorar: como você tem vivido os seus próprios 3 dias? Aquele tempo entre a dor e o milagre. Entre a perda e o consolo. Entre o silêncio de Deus e o som da resposta. O que você faz enquanto espera? Você confia? Você adora? Você lembra que o túmulo não é o fim? Os 3 dias de Jesus nos ensinam que o céu trabalha, mesmo quando a terra está em silêncio. Que a vitória começa no invisível, antes de aparecer diante dos nossos olhos. Que o plano de Deus continua, mesmo quando parece que tudo parou. Portanto, se hoje você se sente em um sábado de silêncio, lembre-se, o domingo da ressurreição já está a caminho. A pedra vai rolar. A vida vai surgir. A glória será revelada. Porque aquele que prometeu é fiel. E ele já venceu. A vitória foi selada no Calvário e confirmada no túmulo vazio. A cruz foi levantada entre o céu e a terra. O véu foi rasgado. A terra tremeu. O túmulo se abriu. E o silêncio da morte foi vencido pela voz da vida. Tudo o que vimos nesta jornada, desde a confissão de um centurião até a ressurreição de mortos, aponta para uma única e gloriosa verdade: Jesus Cristo venceu. Não foi uma vitória simbólica. Não foi uma emoção religiosa. Foi uma conquista real, eterna, decisiva. Cada evento sobrenatural que acompanhou a morte e a ressurreição de Jesus carrega um convite. Um chamado. Uma verdade que não pode ser ignorada: o Evangelho é real. Deus é acessível. A morte foi vencida. E a vida eterna está disponível. A pergunta agora é: o que você fará com tudo isso? Vai assistir e seguir a vida como se nada tivesse mudado? Ou vai deixar que essa mensagem transforme o seu coração? A cruz não foi o fim. Foi o começo de uma nova história. Uma história que pode ser sua também. Jesus não está mais no túmulo. Ele está vivo. E se ele venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa na sua vida. Ele pode restaurar, curar, libertar, salvar.
Hoje, você é convidado a fazer parte dessa história. A não apenas conhecer os fatos, mas se entregar ao autor da vida. A não apenas ouvir sobre redenção, mas vivê-la. A não apenas admirar a cruz, mas se ajoelhar diante dela. Desafio espiritual: tire um tempo hoje. Feche a porta do seu quarto. Dobre seus joelhos. E fale com Jesus como se ele estivesse ali, porque ele está. Entregue a ele suas dúvidas, seus pecados, suas feridas, seus medos. E diga com sinceridade: eu creio. Eu preciso de ti. Eu quero viver essa nova vida. Não adie. Não endureça o coração. A pedra já foi removida. O caminho já está aberto. A graça já foi derramada. Agora só falta você dar um passo. E quando você der, não estará sozinho. O Cristo ressuscitado caminha ao seu lado. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. E se quiser continuar nessa jornada de fé, clique agora em um dos vídeos que está aqui na tela. Que a luz da ressurreição brilhe sobre sua vida, hoje e para sempre.